E aí galera, tudo bem? Hoje o Papo de Criança é com pai e mãe que tem um filho que foi indicado para uma avaliação, ou pela escola ou pelo médico. Sabe aquela frase, seu filho precisa de uma avaliação? Bora entender melhor do que se trata isso? Aqui na clínica acontece com muita frequência a gente receber as crianças e os pais dizerem que estão aqui porque eles precisam fazer uma avaliação. Legal! Qual avaliação? Porque aqui no CBM a nossa clínica ela é interdisciplinar. Então essa avaliação pode ser fonoaudiológica, psicológica, psicopedagógica, psicomotora, whatever. Tem várias formas de fazer avaliação. E muitas vezes, quando os pais vêm com a criança para a clínica, eles não sabem explicar qual é o tipo de avaliação. Aí nós, terapeutas, a gente senta com a família e escuta por que a escola entende que essa criança precisa de uma avaliação. Mas é importante você saber algumas coisas antes de fechar o processo de avaliação com um terapeuta ou uma equipe. Por exemplo, a quantidade de sessões que vai ser feita essa avaliação. Se o profissional disser para você que ele vai fazer uma avaliação em 2 horas e logo vai te dar um diagnóstico, você corre 3 dias sem olhar para trás e não volta nunca mais. Porque é impossível a gente fazer qualquer avaliação de uma criança em 2 horas, independente da área. Uma avaliação ela deve ser extremamente cuidadosa e ela deve contemplar muitas coisas para além do desempenho dele em uma ou outra tarefa. O profissional vai sentar com essa criança algumas sessões e vai aplicar alguns testes, provavelmente, dependendo da área, se ela usa testes, e fazer outras atividades que muitas vezes você, pai e mãe, nem entende porque estão sendo feitas. Às vezes são desenhos, às vezes são jogos, às vezes são coisas que você nem imagina que ele está sendo avaliado, mas ele está. E aí essas atividades vão dando para o terapeuta algumas dicas de como está o funcionamento daquela criança naquela área que ela está sendo avaliada. O tempo ideal da avaliação também não existe, porque depende da criança, da idade, da busca, da queixa, de tudo. Mas 2 horas é muito pouco. As avaliações costumam durar de 4 a 8, às vezes até 10 horas, porque dependendo da queixa, como nós falamos, ou dependendo do motivo que faz a criança vir para a avaliação, a gente precisa ir lá na escola dela, ouvir o professor, ouvir o coordenador, ou ainda, se ela é muito pequenininha, a gente precisa ir para a escola fazer uma observação dessa criança, como ela age nos momentos sociais, no momento de alimentação, na hora da lição, enfim. A criança funciona de um jeito na casa dela, de outro jeito na escola e vai funcionar de um terceiro jeito dentro do consultório. Então, uma avaliação completa, ela deve considerar o desempenho da criança, a fala da escola e o relato da família, senão ela também não é uma boa avaliação. Ainda no caso das crianças, é impossível você avaliar uma criança sem ouvir os pais falarem sobre a história de vida dela. É importante que seja feita uma boa entrevista de anamnese. Você já ouviu falar disso? A anamnese é uma entrevista que vai resgatar todo o histórico de vida, desde a gestação dessa criança, do nascimento, da primeira infância, dependendo da idade que ela tem. E nessa hora, os profissionais devem ficar atentos para entender se nessa história de vida tem algum dado que pode ser uma dica de algo que colabore com esta queixa, como nós falamos, ou com a busca da família e os motivos que trouxeram essa criança para avaliação. Uma outra coisa que é legal é você fechar o preço dessa avaliação completa e não o valor de sessão. Então, por exemplo, o terapeuta vira para você e fala assim, olha, X reais a sessão e eu acho que preciso de 3. Ao longo do processo, é possível que esse profissional perceba que ele não vai conseguir fazer em 3, ele vai precisar de 4 ou de 5 e aí você não consegue nem ter ideia de quanto vai custar essa avaliação lá no final. Então, a melhor coisa a fazer é combinar o preço fechado da avaliação. Se o profissional precisar de mais encontros para fechar essa avaliação, isso é um problema dele, ou seja, nosso. Quando a gente fecha o valor de avaliação, a gente sabe que é possível precisar de mais encontros. E por fim, vale lembrar
que o psicodiagnóstico ou avaliação psicológica é uma coisa e a avaliação neuropsicológica é outra. Se a escola ou o neurologista, o psiquiatra, pediatra do seu filho indicar que ele precisa de uma avaliação neuropsicológica, quem faz essa avaliação é necessariamente um psicólogo com especialização e formação em neuropsicologia. Não é todo psicólogo que pode fazer avaliação neuropsicológica. Sobre isso, nós vamos conversar num outro dia, porque ó, é um assuntão. Te espero aqui, papo de criança é coisa séria. Até mais. Tô sentindo poderosa com essa roupa. Vou arrasar no vídeo. Qual é o termo mesmo? Avaliação. Tá. Frequentemente aqui na clínica, frequentemente não, vai. Mas, não, tem várias formas. Posso falar whatever? Se tem algum indício, eu não sei o que eu falei. Eu não sei o que eu falei. Não sei onde eu parei. Primeiro, quem faz... e aí? Obrigada, bem.